E aí pessoal do canal Cultura Darkness, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser bastante temático, tem tudo a ver com esse mês, então vamos falar um pouco de filmes natalinos de terror, para quem ama o gênero terror, para quem gosta de terror, né? Esse canal aqui, Culturas Darkness, tem essa proposta de ser bastante abrangente, refletindo, discutindo aí sobre o gótico e questões também ligadas ao gótico, como o thriller, o terror, a literatura, mas também a ficção cinematográfica, envolvendo aí esses vários aspectos que no vídeo passado a gente já conversou, a gente já refletiu aqui entre essas diferenças, né? Se é que a gente pode chamar realmente de diferenças entre terror, horror, suspense e gótico. E hoje a gente vai se deter um pouquinho sobre o terror, porque eu vou depois sugerir, apontar alguns filmes interessantes de terror do Natal, terror natalino, para quem gosta. Claro que eu não vou dar spoiler porque eu não sei quem assistiu, quem ainda não assistiu. Muitos que amam o gênero terror já devem ter assistido, né? Mas quem sabe? Quem não assistiu, eu espero que assistam. E espero também que vocês contribuam aqui nos comentários com outros filmes ou séries que estão relacionados com o Natal e que tem essa pegada de terror, essa pegada de trilha, de suspense, mais aterrorizante, beleza? Então, vamos conversar rapidão sobre o que seria terror, só aprofundando um pouquinho o vídeo anterior, que vocês podem também assistir, o vídeo anterior que vai fazer essa discussão, essas relações, né, também entre terror, horror e gótico, certo? E entender um pouquinho as diferenças, mas entender também que elas se misturam em dados momentos, em determinados momentos da ficção, beleza? Então vamos lá, o terror, pessoal, ele foi bastante categorizado, foi bastante discutido e refletido desde o século XIX, inclusive por escritores do próprio terror e do gótico. No caso, o Edgar Allan Poe já tinha um ensaio escrito falando o que era terror para ele. Vocês podem pesquisar isso melhor. A Anne Radcliffe, lá na Inglaterra, também, né, depois que ela teve uma certa notoriedade com os seus livros, os mais conhecidos Mistérios de Udolpho, ela também teorizou um pouco sobre o que seria o terror. E aí, sempre um grande escritor ligado ao gótico, ao terror, ele vai procurar também trazer as suas impressões do que seria realmente essas categorizações, né? O que seria o gótico, o que seria terror, o que seria horror, qual a diferença deles. Por exemplo, o Stephen King, vivíssimo, tem também um texto falando sobre a diferença do que seria terror e horror. Dá uma pesquisada que é facilmente encontrado na internet. E o próprio Lovecraft também já falava o que era terror, o que era horror para ele, né? Ele ficou conhecido como o horror cósmico dentro da literatura de terror, horror dentro da literatura gótica, de maneira geral. E o próprio Lovecraft também, lá no século XX, nos Estados Unidos, já trazia também o que seria o horror cósmico, tá? Então, dei uma pesquisada para se imbuírem, conhecerem o pensamento, tá bom? Desses escritores melhor. Agora tem uma coisa, pessoal, escritores definindo o que é o terror é uma coisa, é válido o que eles dizem sobre o tema, até porque são eles que produzem, são eles que sentem realmente na pele o que eles estão produzindo, né? Mas existe também a diferença do que um teórico, do que um pesquisador
né? Uma pessoa que faz análise literária ou análise de ficção de uma maneira geral, análise tanto na literatura, análise no cinema, nos filmes, certo? Existe essa diferença, essas perspectivas, elas são diferentes, porque o teórico, o crítico, né, da literatura, do filme, ele vai estar mais embasado em várias outras leituras, e ele vai ter se debruçado bastante, vai ter lido, vai ter assistido muito, muito mesmo, vai ter aí pesquisas de 15 anos, 20 anos, que uma pessoa está aí esse tempo todo, essas décadas todas, debruçadas estudando. Então, claro que vai ter uma certa diferença de profundidade sobre o tema, certo? Como eu disse, não invalida aquilo que os escritores de ficção, de terror, disseram sobre o tema. Eles sabem, eles entendem, é a perspectiva pessoal deles, a compreensão pessoal que eles têm, é a percepção deles que eles escrevem, porque eles para poder escreverem sobre o que é o terror, eles escreveram muito terror, mas existe uma profundidade muito maior em relação aos pesquisadores, aos teóricos, aos críticos, beleza? Então, só para deixar isso claro. E aí, o terror seria, pessoal, como já explicado no vídeo anterior, essa questão mais psicológica. Então, não há o que falar em terror psicológico, porque fica uma coisa meio redundante. Não tem terror se não tiver a questão psicológica. Ou seja, eu preciso ser impactado psicologicamente. Eu preciso ter medo, não necessariamente só medo, mas eu preciso pelo menos ficar adrenalizado, eletrizado com as cenas que estão acontecendo ali do momento. Então, a primeira coisa que deve ficar aí fixo é que o terror ele é psicológico, beleza? Diferente do gótico, que é bem mais abrangente, né? Tem também a questão psicológica, mas tem bem mais outras coisas. E aí, o terror, ele também vai ser bastante característico justamente por essa questão de trazer, né, à tona. Vários estudiosos trazem as pesquisas, os estudos da psicanálise, do Freud, da Julia Kristeva, sobre essa questão do que está no inconsciente e que vem à tona. O próprio Stephen King, escrevendo sobre essa questão do terror, vai dizer que o terror é uma forma saudável da gente dialogar, debater com questões que nós temos medo na vida real. Só que diante de um filme, o filme a gente sabe, uma parte da gente sente medo, uma parte da gente fica emocionado, fica cheio de adrenalina, mas outra parte, a parte consciente da mente, sabe que aquilo ali é um filme ou um livro. Então a gente não vai, obviamente, sentir realmente, ser prejudicado realmente por causa de um filme, certo? Então, mas a gente pode refletir sobre questões que a gente realmente tem medo no mundo real, questões que se aproximam. Claro que o terror, existe o terror mais sobrenatural e existe o terror mais do cotidiano. David Roas vai falar sobre isso, né? Um teórico espanhol, no livro A Ameaça do Fantástico, que eu trouxe aqui já em outros vídeos. Ele vai explicar essa questão. Mas o terror ele tem que desestabilizar a gente do que a gente está ali no conforto, na zona de conforto, para a gente refletir sobre o que a gente tem medo. Então, existe o terror que vai ter mais a ver com os serial killers, que tem mais a ver com os psicopatas, que é uma coisa real e que muita gente tem medo. Existem realmente pessoas complicadas que não chegam a cometer crimes, mas são complicadas de lidar. Tem alguns traços, características, né, psicopatas e sociopatas. Então é complicado, muitas pessoas têm medo de pessoas assim mais frias. Então, como lidar? O filme é uma coisa que o Stephen King vai dizer, a ficção, de uma maneira geral, ela vai ensinar, ou pelo menos ela vai fazer a gente refletir sobre como lidar com pessoas e situações que nos trazem realmente medo, angústia. Então, essa é outra função do terror, fazer realmente a gente refletir de uma maneira
mais tranquila, entre aspas, né, mais suave, porque a gente sabe que a ficção ali que está diante da gente, ela não vai nos machucar, certo? Claro, pode trazer desconforto emocional, tem muita gente que é sensível, não é bom assistir, mas tem gente que quer encarar, então tem que começar a encarar pela ficção. Olha só a importância da ficção, né? Ela pode ser terapêutica, a ficção do terror, inclusive. E é isso, tá? Esses dois pontos são os pontos chaves do terror. Tem que mexer com o psicológico e ele tem que mexer com conteúdos ou do inconsciente, que a gente nem tinha consciência, né, e que de repente a gente passe a ter consciência por meio da ficção de terror, ou então tem que mexer com o que nos desestabiliza, que a gente até sabe que incomoda, mas que a gente quer esquecer, quer ficar na zona de conforto, quer deixar para lá, mas o terror ele mexe com isso, faz a gente encarar de uma maneira simbólica, metafórica, indireta, os nossos medos, os nossos temores. Tá, pessoal? Então é isso aí que é o foco e a importância do terror. O terror ainda traz, por fim, né, para finalizar essa parte mais explicativa, mais teórica, também o medo do desconhecido, do que está fora, do que está longe. E pode vir, no caso aí, quem tem medo, por exemplo, de aliens, né? Então, o terror vai mexer também com aliens, vai mexer com figuras estranhas, ciborgues, por exemplo, quando a gente vai para a questão da distopia, de uma literatura mais distópica, punk, né? Então, vai mexer com os androides, vai mexer com seres estranhos, que são diferentes do humano, e que vão provocar esse... né, o que o Lovecraft chamava de horror cósmico, que vem lá de fora, lá do cosmos, lá das entranhas do universo, que é diferente do ser humano e da vida aqui na Terra, mas que pode chegar e que pode causar muito impacto. Então o terror e o horror também vai mexer com essa questão do que está fora de nós, tanto no sentido de realmente local físico, não pertencer à Terra, como no sentido mais simbólico, né? O que está fora da gente, no sentido de que é diferente da gente, tem práticas diferentes, tem identidades diferentes, e a gente às vezes tem medo, mas a gente precisa conviver a gente precisa conviver junto. Então essa é outra função do gênero terror, fazer a gente refletir sobre aquilo que não faz parte de nós, que está longe de nós, e mais que a gente se sente ameaçado, que pode nos ameaçar. Tá bom? E ensinar, pode vir a ensinar como realmente lidar com isso. Ok? Então, pessoal, para encerrar, eu tenho aqui alguns filmes de terror que eu vou indicar para vocês. Perigo Próximo é um filme bastante interessante, de 2016, certo? Vocês procurem assistir, né? Como eu falei, eu não vou dar spoiler, apenas um casal precisa ser mais romântico, precisa sair na véspera de Natal e precisa contratar uma babá para cuidar do seu filho. E muitas coisas estranhas vão acontecer nessa véspera, nessa noite de véspera de Natal, enquanto esse casal está fora com essa babá e essa criança. Então já dá para sentir o impacto aí. Deem uma pesquisada, assistam, tá bom? O próximo filme que eu indicaria é Natal Sangrento. Esse é massa, esse é muito bom, muito maravilhoso. A ambientação é uma universidade, todo mundo viaja, ou quase todo mundo, né? Viaja, vai confraternizar com seus familiares, mas algumas mulheres que não podem viajar ficam dentro do campus, e aí acontecem coisas estranhas. É a história do final girl, né? Quem é que vai ficar vivo no final? Vai mexer muito com... É uma coisa até meio estereotipada, né? Sempre o ataque é contra as mulheres indefesas. Mas será que essas mulheres são realmente indefesas? Então vale a pena assistir e conferir para ver o que realmente acontece até o final deste filme, certo?
Outro filme bastante interessante, que já tem até o 2, é Krampus. Existe o Krampus 1, Krampus 2. É o que eu falei anteriormente, né? Natal Sangrento é um thriller, mas sem mexer com o sobrenatural. Já o Krampus, né, ele mexe com o sobrenatural, é uma espécie, né, um ser que é uma espécie de Papai Noel às avessas e que vai causar realmente muito terror nos personagens, nos protagonistas, na criança que invoca e nos familiares, e vai ser complicado entrar em diálogo com esse ser para resolver essa situação dos desastres que ele causa. Então vale a pena realmente assistir quem não assistiu ainda o Krampus, tá bom? Um filme mais light que eu recomendo bastante, animação, é O Mundo Estranho de Jack, né, onde o Rei das Abóboras fica bastante chateado com o Papai Noel, tenta compreender algumas coisas que não compreende muito bem sobre o Natal e faz aí várias armadilhas, né, para tentar prejudicar o Papai Noel, o Natal, e traz uma reflexão interessante, né, sobre o que realmente é o Natal, é o sentido do Natal. O Natal só é consumo, enfim, não vou dar muito spoiler, mas é interessante, ficar aí a dica do Krampus, tá bom, pessoal? 1 e 2. O último filme para fechar é um filme muito interessante que é do ano passado, Noite Infeliz. Olha só a jogada aí com os nomes, a linguagem é muito interessante, jogada aí com as palavras, Noite Infeliz. Então vai trazer realmente um grupo de mercenários que chega para massacrar um determinado local, um determinado ambiente, mas o Papai Noel está no meio, o Papai Noel está ali na parada. O Papai Noel é uma espécie de mocinho, de anti-herói, pelo menos, porque o cara também bota para, né, arrebentar. É um filme bem mais daquilo que nós convencionamos chamar popularmente de filme de ação, mas traz também a questão do terror, porque as cenas não são muito tranquilas não, tá? Assistam se não tiverem problemas com massacres, com cenas pesadas, violentas, porque tem bastante, ok? Então é interessante porque traz uma nova perspectiva do Papai Noel. O Papai Noel aí é diferente. Ele não é um vilão totalmente, mas ele também não é esse ser bonzinho que os outros filmes trazem. Então fica para vocês também assistirem, tá bom? Chegamos ao final do vídeo. Se, como eu falei no início do vídeo, tiverem outras recomendações, por favor, coloquem aí nos comentários. E é isso, pessoal. Aí um vídeo especial de Natal para vocês. Até o próximo vídeo.